Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui são as previsões para o mês de dezembro. Você, acho que já viu na capinha desse vídeo, né? Mas eu vou deixar aí também uma imagem daqui a pouquinho com as opções. São 4 opções nessa leitura e eu optei por colocar baralhos diferentes, mas já vou avisar que se durante a leitura eu sentir vontade de puxar outros baralhos também, a gente vai fazer assim, tá bom? Aproveitar para lembrar que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link tá na descrição desse vídeo, é só clicar no título que ele abre a caixinha de descrição e na descrição você vai ver também os capítulos separadinhos para cada um dos grupinhos, tá bom? Então vamos lá, eu vou deixar a imagem aí, você pode pausar para escolher a sua opção usando a sua intuição. 1, 2, 3 e valendo! Vamos lá, meu grupinho número 1, vamos começar aqui. Para você que escolheu esse baralho verdão, assim, com essas cartas grandes, é bonito, né? Eu não sei o quanto você sabe desse baralho, mas ele também é interessante a tua escolha, porque esse aqui é um baralho de tarô, né? As quatro opções são tarô e não oráculo. Mas esse baralho aqui, quem criou, a autora, teve essa intenção de mostrar, traduzir e elevar o aspecto positivo e de frequência mais alta de cada carta do tarô, porque energia tem a energia em equilíbrio e em desequilíbrio. Então esse é um tarô, por exemplo, que foi feito para não ler reverso. Pode aparecer algumas coisas aí na posição de desafio, né, como a gente fala, mas eu acho interessante que já a tua escolha, eu queria te contar que pode ter a ver com isso, já fazer parte da mensagem, que é essa escolha de enxergar o lado bom das coisas. Isso pode ser um estado de espírito em que você se encontra, de você estar enxergando o lado bom das coisas, e pode ser também esse pedido de, em dezembro, o que mais te beneficia é a escolha de enxergar o lado bom de toda a situação. E eu tô falando bom assim porque o nome do tarô é o tarô bom, né? The Good Tarot. Eu não sei, acho que não tem tradução, né? Não tem a tradução, a versão em português, mas em inglês é The Good Tarot, porque é o tarô que olha para o lado bom. Então, queria te contar isso pra gente já começar a nossa conversa assim. Além disso, o que mais que a gente pode falar para esse meu grupinho número 1? E dezembro, as conversas importantes para dezembro com esse meu grupinho número 1. Que legal! Aí a gente tem a carta do Rei de Ouros. A carta do Rei de Ouros, que, poxa, é uma carta de poder pessoal tão grande, de estabilidade. É bonita essa imagem. Aqui, nessa representação do Rei de Ouros, tem elementos bem de floresta, porque é elemento terra, né? Aí tem até assim, na representação dele, tem pele de animais, né? Tem cogumelos, né? Toda essa coisa que mora no espaço de uma floresta muito rica de variedade. A energia do Rei de Ouros é uma energia de estabilidade em tudo que se compete a plano material. Se é você se vendo numa rotina que funciona bastante para você, isso conta como uma riqueza em relação ao plano material, porque só quem sabe a experiência de ver a vida de pernas para o ar reconhece a riqueza e o valor que tem em estar ali numa rotina que funciona, que te ajuda, que te faz sentir bem. Então pode ter esse aspecto, pode ter também essa conversa sobre grana, compromisso, se sentir bastante estável, uma conversa sobre valor. Toda energia de rei no tarô, e a hierarquia importa na ordem das cartas de corte do tarô, o rei, ele representa uma energia madura. Então, por isso que eu tô dizendo que qualquer coisa que seja em relação a plano material, se for grana, se for organização, rotina, se for compromisso, é uma mensagem que já tá falando também que tem muita
chance de você se perceber ou se encontrar em situações que te dão essa tranquilidade que a estabilidade pode te trazer, né? Também o Rei de Ouros, eu fico vendo assim, primeiro a gente falou sobre circunstâncias, né? Se ver em dinâmicas maduras, né? Ou que estão te trazendo de alguma forma uma estabilidade, mas também tem essa coisa de você se sentindo mais estável, mais confiante, mais capaz. E aí a gente não tá falando de intelecto, a gente tá falando da coisa na prática mesmo, sabe? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia de dezembro pro meu grupinho número 1? Interessante. Aí... começou o mistério. Aí, assim, essa primeira parte da conversa foi muito importante, inclusive no momento em que a gente começou a enxergar diferentes lados da história, que a gente começou a falar assim, tem essa coisa de previsão, de dezembro ser esse espaço para você, meu grupinho número 1, que pode fazer você se sentir mais estável, mais tranquilo, mais confiante na prática, como a gente estava conversando, e aí a gente começou a sacar e a entender que, mas também tem isso, é um pedido para que você se veja assim, nessa maturidade, nessa autoconfiança, certo? Por quê? Aí, lembra que eu falei... Lembra que eu falei que a hierarquia importa? Primeiro momento que eu olhei para essa carta, eu vi uma carta diferente, por isso que eu pausei assim, eu vou contar com isso. Eu vi uma energia de iniciante, como se fosse o pajem de copas. E aí eu vi assim, um pedido dessa autoconfiança, dessa coragem, tem aqui a carta da coragem aparecendo aqui. Desculpe, espirros. A carta da coragem, porque vem dizendo que em termos emocionais, entendeu? Em termos emocionais, por mais que você se veja confiante, isso é muito importante. A mensagem começou puxando seu saco primeiro, e aí vem falar assim de que tem questões emocionais onde você pode se ver precisando se colocar numa posição de eu não tenho todas as respostas. Eu me conheço, mas eu sou essa surpresinha maravilhosa que está sempre evoluindo, se transformando. Tenho sempre, então, a oportunidade de me conhecer de novo. Então, eu vou me perguntar, eu vou me observar por que eu estou reagindo dessa forma. Tem lados da gente, tem camadas da gente que às vezes a gente não estava nem percebendo que a gente responde de um jeito, a gente se sente de um jeito em relação a uma história. E aí eu fico vendo assim, que em dezembro também você pode viver situações onde no corpo emocional, ou às vezes até na sua relação com a tua espiritualidade também, território de água, né? Sendo essa fortaleza pessoal, assim que eu quero falar do Rei de Ouros, ainda assim se permitir vulnerabilidade, conhecer um pouco mais sobre como você ama, como você se sente, como você responde às coisas que te incomodam, as coisas que te fazem sentir bem. E aí eu fico vendo que é um momento, então, em que você pode se ver em situações que dão gatilhos nisso, no melhor sentido possível. Eu sei que gatilho muitas vezes o pessoal usa de um jeito negativo, mas não é necessariamente negativo, tá bom? É que eu não achei uma palavra melhor para usar. Aí, o que é de fato essa carta? Essa carta aqui é um As de Copas. Um As de Copas é uma ajuda. Eu vejo uma mãozona do universo assim, trazendo uma ajuda. As de Copas representa também afeto, né? Algo que é importante pra gente. Representa também um santo graal, algo que é sagrado pra gente. É um copo cheio, uma oferta de amor, uma oferta de algo que não é amor romântico, mas que, preenche, né? O nosso coração de um jeito muito legal.
é uma ajuda, é uma surpresa, é uma coisa que, independente se vem desse jeito, mas assim, peraí, me coloca pra dentro da minha segurança toda, eu perceber que tem uma vulnerabilidade aqui, de que tem uma insegurança ali. A grande coisa interessante é isso. Eu fico vendo com esse meu grupinho número 1 que é um mês importante de viver coisas que, se elas começam de cara, de início, se mostrando claramente como essa experiência, esse momento vai ser importante no seu mês, na sua vida, na sua jornada ou não, tem um pouco disso também. Um pedido de não deixar passar batido nem a sua maturidade, a sua fortaleza pessoal e nem o potencial de satisfação, de felicidade das coisas que se apresentam para você nesse momento. A carta da força, ela inclusive ensina a gente, né, que a verdadeira força é no jeito, é na delicadeza, é na gentileza. Com essa gentileza se doma um leão. Então, olha só como isso faz todo sentido, né, nessa conversa aqui de emocional versus essa energia maior. E aí eu vou percebendo que, assim, às vezes eu pauso porque fica com essa sensação, e eu sei que faz parte da mensagem, de que são energias conflitantes ou que uma história não encaixa na outra. E aí essa mensagem vem com esse pedido, como a gente falou desde o começo, antes de cair qualquer carta na mesa. Escolha ver o lado bom das coisas, das pessoas, em você, não porque você está escolhendo ilusão, muito pelo contrário, é porque você está vindo desse lugar de segurança, maturidade pessoal, uma energia madura de estabilidade, de confiança, que sabe que eu não preciso responder, reagir a partir de medo, insegurança, ansiedade, preocupação, porque é menos sobre o que outra pessoa ou essa situação vai disponibilizar para mim ou não, e mais sobre a minha confiança em mim, a minha segurança em mim, a minha maturidade, a sua estabilidade vive em você. Então, independente do que pode ser a intenção do outro ou não, você permanece estável, confiante, saudável na sua rotina, no seu crescimento, na sua prosperidade. E aí isso fica interessante, porque o que às vezes pode dar uma embaralhada na cabeça ou nas coisas é isso. E se você se coloca numa posição de ficar olhando muito para a situação e tentando julgar aquela situação como boa ou ruim? Aí vem a orientação, já parte dessa premissa. Eu estou escolhendo enxergar o melhor nessa situação. Eu estou escolhendo perceber que essa pessoa está fazendo assim, assim, assado, com a melhor das intenções. E muitas vezes pode valer a pena, inclusive, expressar isso. Olha, eu estou escolhendo confiar em você. Eu estou escolhendo enxergar o melhor em você. E a grande coisa tem recompensa por trás disso. Tem recompensa por trás disso. É isso que te dá acesso também a receber coisas importantes ou ver coisas importantes de coração para você crescerem. Aí a próxima carta, que inclusive é uma outra carta, que aconteceu a mesma coisa. Eu enxerguei ela de cara como uma carta no tarô, e agora eu olhei para ela de novo e ela é outra carta. Se dar o benefício da dúvida, outra coisa que está muito claro aqui, né, com esse grupinho número 1 em dezembro. Primeiro, ela
conversou muito comigo com uma carta da lua, que aí fala o quê? Das coisas que não estão claras, dos segredos, dos mistérios, essas coisas. Só que essa é a carta da estrela. Estrela é uma energia diferente, de cura, de possibilidade, de esperança. Então tem uma coisa muito forte nessa mensagem aqui que diz assim: dependendo de como você enxerga uma situação, a coisa vai numa direção. Por isso que a orientação desde o começo é escolha enxergar o melhor, porque aí vai na direção do melhor. E saiba que o que muitas vezes faz a gente escolher enxergar de um jeito diferente são as nossas inseguranças de sair perdendo, de, sabe, não ter possibilidade, de parecer que errou, fez papel de bobo, essas coisas. Tirou isso aí e colocou tudo em cima dessa base aqui de, mas eu confio em mim, eu sei que eu sou próspero, eu sei que eu sei lidar, eu sei que eu sou abundante. A coisa fica muito mais fácil. Até mesmo em situações que possam cruzar o seu caminho, onde tenha uma energia ali que é desequilibrada, que não pertence ali no seu caminho, ela não te afeta, entendeu? Vira aquele tipo de situação que se alguém aparece dizendo uma coisa e fazendo outra, isso claramente diz mais sobre o outro do que você, quando você tá aqui nessa energia de Rei de Ouros. E é engraçado que eu tava refletindo sobre uma história mais ou menos sobre isso, né? Eu tava refletindo uma história mais ou menos sobre isso. E eu vou compartilhar rapidamente, bem por cima, para o caso disso conversar especificamente com alguém e ajudar alguém, que é um comentário que uma pessoa em algum momento da minha vida fez na minha direção, dizendo que alguém tinha falado mal de mim. E aí, ainda bem, eu estava nesse espaço e foi justamente isso que aconteceu. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, mas essa pessoa que está me falando isso não sabe que isso acontece? E que, estando nessa posição tão similar com a minha, se essa pessoa fosse mais madura, ela não teria nem trazido isso para mim. Ela já teria filtrado de, nossa, é assim mesmo que acontece. Estamos todos numa posição em que alguém pode falar mal, né? Então falou mais sobre a imaturidade, a falta de profissionalismo do outro do que de fato um defeito ou um acerto meu. Defeito todo mundo tem, não vou agradar todo mundo, entendeu? Então tem um pouco sobre isso também que pode ser mais específico para alguém aí. Enfim, aí a próxima carta é a carta do sacerdote, Hierofante, que nesse baralho aqui é bem lindo também. E eu quero ver ele junto com o mago aqui que aparece nesse baralho. Essas duas imagens aqui, primeiro que elas vêm reforçar esse aspecto desde a primeira carta com esse Rei de Ouros, que traz muita maturidade, muita sabedoria, muito poder também de transformação. Essa coisa que a gente está falando desde o começo, parei para pensar agora, em si, né, já é um exercício de transmutação de energia, como a gente conversou aqui. Uma coisa que se apresenta de cara assim, e aí eu percebo que a melhor opção é escolher, dar o benefício da dúvida, escolher chegar à coisa do melhor ângulo, etc, etc, e como isso muda, transforma a direção que as coisas vão. Isso está se reforçando aqui, porque isso é muitas vezes, inclusive, o domínio, né, do mago. O mago domina o espelho. É menos sobre mim, eu não me confundo, não me mergulho, não entendo que não é toda a experiência que eu vivo que vai definir quem eu sou, o que eu posso, o que eu não posso, mas eu observo tudo. Eu observo tudo e eu reconheço naquela situação, naquela experiência, naquela conversa, oportunidades de ajustar, né? Ajustar a direção das coisas. Enfim, o mago representando aqui esse aspecto de poder pessoal, também de autorresponsabilidade. O mago é interessante porque na carta do sacerdote, nesse baralho aqui, por isso que eu quis conectar as duas. Nas imagens, ela é muito mais parecida com o tarô tradicional. Engraçado isso também, olha.
verdade, tô notando uma coisa aqui. No tarot tradicional, na carta do mago tem todos os naipes, né? É a única carta do baralho que tem todos os naipes, que é espadas, copas, ouros e paus. E aí é uma carta que vem falar sobre ter todas as ferramentas, né, necessárias, saber o suficiente, ser o suficiente para dar o próximo passo na direção de um sonho, de um desejo, de um objetivo, de uma vontade. E eu tô achando interessante que nesse baralho aqui, a autora, ela colocou os naipes todos em outra carta, na carta do sacerdote. E o mago tá aqui junto. Então, tem uma coisa para você aqui na sua mensagem que me fala assim, de que dentro de tudo que a gente conversou, a sua maior ferramenta, sua maior fortaleza, além da sua estabilidade, além da sua confiança em você e de você ser esse seu eixo de estabilidade, tem uma coisa aqui que vale muito a sua aposta na sua intuição, na sua conexão com a sua espiritualidade, na sua conexão com as tuas práticas pessoais de autoconhecimento, de autocuidado, de espiritualidade. É aqui que está a sua maior força, o seu maior valor, o seu maior tesouro. Eu tô percebendo aqui também que essa estrutura de pedra, onde estão essas ferramentas aqui, na verdade é um baú de pedra, né? Por isso que eu olhei aqui para o valor, para o tesouro, que desde o começo está conversando com a gente. Porque ouros, valor, né? Valor, tesouro. Então tem uma coisa assim, esse pedido de confiança em relação à vida prática, o seu valor e a sua estabilidade, o seu poder de materialização, no amor, no trabalho, com família, com amigos. Em termos emocionais, é um preparo para receber coisas que te fazem muito feliz, mas sabendo que flexibilidade aqui é importante. E esse é um momento em que você escolhe possibilidades. Você escolher possibilidades é o que te ajuda a acessar aquilo que tem mais valor para você. Eu vou pedir mais cartas aqui para essa área que está me puxando bastante. Eu vou trazer um baralho diferente. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do grupinho número 1? E aí conversou comigo de um jeitinho diferente, tá? Lembra que eu falei para vocês? Nossa, enxerguei que inclusive essa mesa aqui na verdade é um baú de pedra. E aí a próxima carta fala assim, craquelado, quebrar aberto. E aí tem uma mensagem aqui, né, sobre esses momentos que quebram a gente aberto, mas o que mais me falou aqui, ó, a linguagem, a imagem dessa carta tá bem sutil, tá bem misterioso, tá bem espiritual, mas tá dizendo que esse é um momento nesse exercício que a gente tá conversando, onde você acessa, tipo, quebra esse baú para acessar o que tá dentro desse baú, e esse baú tá num espaço de espiritualidade. Então, é sobre você, porque você domina um jeito de pensar, um jeito de agir, você sabe a hora de se manter firme, você sabe a hora de ser flexível, você sabe enxergar além da névoa da superfície, então você ganha acesso a algo novo, a algo que é importante para você. Tem mais alguma coisa que a gente possa saber sobre esse meu grupinho número 1? Aí vem essa carta que fala das estrelas. Tá fazendo todo sentido numa carta que já falou de estrela. Então ela veio chamar a atenção. Deixa eu mostrar, acho que não mostrei, né? O xamã das estrelas. Veio chamar a atenção de novo para essa carta de estrela. Então, essa conversa sobre possibilidades. A estrela também representa um momento de batismo, iniciação
inovação, numa nova fase, numa nova energia, possibilidades, cura, esperança, certo? Espero que essa leitura tenha ajudado. Beijo grande para vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá, meu grupinho número 2, você que escolheu esse tarô aqui, esse... Ai, como é que é o nome agora? Tarô da Lua? Agora eu não vou lembrar, mas eu acho que é isso. Então é um baralho de tarô, não de oráculo, né? Apesar de tarô ser oráculo também, deu para entender, né? Tem aí as 78 cartas do tarô tradicional e algumas extras. E o tema é Lua, energia de Lua. Então, para você que escolheu esse segundo tarô aqui, esse segundo grupinho, isso já conversa bastante com a gente. Energia de Lua é uma energia... desvendar mistérios, misteriosa, também em alguns baralhos aparece como um portal também para acessar mistérios, então, né? Quando a lua tá cheia lá no céu, a gente pode não enxergar tudo, mas algumas coisas a gente ganha clareza também. A lua, e eu tenho gostado bastante disso, tem uma escola de pensamento que eu gosto que diz que a nossa lua é a nossa alma também, é corpo emocional, esse lado mais misterioso, intuitivo, e eu gosto também dessa linha de pensamento que a nossa lua é a essência da nossa alma. Então, esse grupinho número 2 aqui, previsão para dezembro, pode ser um momento de bastante conexão com as tuas emoções, o que a sua alma está pedindo de você. Eu, inclusive, lembrei que tem outra leitura aqui no canal que eu postei recentemente, que é o que a sua alma precisa. De repente, se você não assistiu ainda a essa leitura, em dezembro pode valer a pena. O que mais que a gente pode falar sobre esse meu grupinho número 2? Ótimo. Então, dezembro é um momento que dentro disso, a carta que cai aqui na mesa é uma rainha de espadas. Espadas é um naipe de comunicação, de lógica, raciocínio também, então de ganhar clareza em certas coisas. E essa rainha de espadas, ela me chamou muita atenção no seguinte, que tem certas questões sobre os desejos da sua alma, o que é autocuidado, bem-estar para você, saúde emocional, saúde mental, essas coisas estão ficando mais claras para você. E a rainha de espadas para mim é sempre essa energia que fala assim, eu tenho esse discernimento de perceber o que está me ajudando, o que está me atrapalhando. E o que está me atrapalhando é drama. E esse drama é meu ou de alguém numa situação, eu escolho cortar, porque eu escolho colocar a atenção, a energia, o foco naquilo que ajuda a seguir em frente, naquilo que é produtivo. Muitas vezes pode vir com um julgamento, e essa rainha de espadas é uma energia que pode ser vista como fria, calculista, né? Mas, enfim, vem com território. Uma coisa que eu chamei aqui também é essa imagem, eu não tinha notado isso antes, aqui dessa rainha de espadas. Ela tem uma espada aqui, que eu sempre vi, e tem uma espada aqui, ó, que tem uma de cor branca e a outra de cor preta. Me lembrou muito uma coisa de yin yang. Então, nesse papo que a gente está tendo, que é mais subjetivo, com esse meu grupinho número 2, mais espiritual, mais emocional também, é interessante isso vir um naipe de espadas, que é uma energia lógica de comunicação e expressão. Então, ó, em dezembro já tem uma mensagem que vem falando que é um momento de que você pode se ver entendendo melhor, ganhando mais confiança, enxergando melhor essa integração de comunicar muito de dentro para fora, sabe? De encontrar formas de pensar e de se expressar que estão cada vez mais alinhadas com o que você precisa para honrar o que a sua alma quer, se sente bem, o que te faz sentir bem. Então, eu sinto que essa é ambos uma previsão e um pedido de se sentir confiante nisso, porque até essas espadas aqui com essas cores diferentes estão me falando de yin e yang. Aí eu fico com vontade de falar de outra leitura que existe aqui no canal, e aí fica parecendo que eu tô querendo... eu fico o dia inteiro assistindo meus vídeos. Não é isso, mas tem outra aqui que fala de yin e yang também, então se tiver vontade, tempo de assistir em algum momento, tá lá. Mas eu tô notando que é uma mensagem
mensagem que está puxando de outras mensagens também. Na minha experiência, há alguns anos fazendo esse trabalho aqui, tanto aqui no YouTube quanto em leituras particulares e na minha vida também, eu sinto que quando começa a puxar muito de outras referências assim, é porque é uma conversa maior. Então aqui no nosso momento, em dezembro, o que vale a pena para você é reconhecer que se é uma continuação de um processo que você já começou ou se é uma coisa que está começando no seu dia a dia, de que é importante você ter a paciência de que você está num crescimento, você está consumindo informação, você está entendendo informação de formas novas, é uma energia expansiva, entendeu? Então é quase como assim, não tem só nessa conversa, a gente não vai falar tudo. Normalmente é assim, mas mais do que de costume, entendeu? Só nessa conversa a gente não vai falar tudo, mas eu fico sentindo isso também, porque tem a coisa do discernimento com a Rainha de Espadas, né? Porque é um momento de expansão, de entendimento de certas coisas, tem certas coisas se iluminando, você está entendendo mais, está ficando mais confiante, isso é maravilhoso, mas eu sinto que também é um pedido de em dezembro, é muito importante você saber discernir aquilo que te ajuda e aquilo que a informação mas não serve para nada, só confunde, entendeu? Então, esse pedido também de se permitir, a outra coisa é essa, né? De se permitir crescer dentro dessa energia, cada vez mais, por isso o elemento da paciência também, né? Porque senão você pode se sentir muito sobrecarregado também. Então pode ser, aqui tem o mental, né? Que conforme você vai se conectando mais, integrando mais, iluminando mais, entendendo mais essas questões que são tão legais em relação a você, ou até conexão com outras pessoas de um ponto de vista mais expansivo, mais espiritual, não vamos esquecer que é o nosso baralho da lua, né? Mas presta atenção em momentos que muitas vezes você pode até se ver espiralando, né? Como é que se fala? Se sobrecarregando de informações, de ideias, de questionamentos, porque aí é quando você vai vendo que as coisas vão saindo desse caminho que te ajuda e começa a entrar num fardo, num peso, numa confusão, tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2? Eu já sei que eu vou trazer outro baralho para a nossa conversa, porque nós temos aqui outra rainha, Rainha de Copas. A Rainha de Copas que vem reforçar esse pedido de priorizar. Qual que é o eixo? Como é que eu sei? Tem o discernimento da Rainha de Espadas, a gente viu ali o que ajuda e o que não ajuda. Ajuda o movimento para frente. Eu trabalhei muitos anos com análise de dados. Então, esse tema desse tipo de conversa, que informação tem de sobra. Mas chega um ponto em que informação por informação não significa muita coisa. Então, qual que é o critério para saber qual é a informação que se compartilha, que se coloca num relatório, que se leva em consideração para tomar decisões? É a informação que claramente oferece um plano de ação, que tendo aquela informação, eu tenho uma ideia do que eu quero, do que eu posso fazer. Então, isso pode ajudar no amor, no trabalho, com família ou com amigos. Primeiro tem isso. Esse é um critério. O outro pilar, que é esse pedido para você em dezembro, é a Rainha de Copas, sua saúde emocional, saúde mental, o seu bem-estar. Aí diz assim, tem essa informação, eu entendo um plano de ação, mas nesse momento eu estou tão exausto, por exemplo, tá? Que esse processo de chegar em tudo isso aí foi tão exaustivo que eu não me sinto em condições de dar esse movimento sem que eu me veja com um tanque vazio. É a prioridade também. Então, você tem a informação, você tem um plano de ação, uma ideia, e você vai se dar esse direito de encher o seu tanque para fazer alguma coisa a respeito, entendeu? Você tem esse tempo, o tempo a seu favor é uma coisa que eu ouço aqui também. Né?
Rainha de nada, a imperatriz. Eu fiquei até pensando, né? É porque a imperatriz é a junção de todas as rainhas. E por isso que peguei aqui já o meu baralho do sagrado feminino, porque como eu disse mais cedo, eu tô sentindo já a importância de energia de sagrado feminino. De novo, não é novidade, porque você escolheu o baralho, o tarô da lua, sagrado feminino. Muito bem. Então, independente de gênero, dezembro é o seu momento e você acessa muito, você cresce muito nesses aspectos do sagrado feminino, o emocional, o intuitivo, o subjetivo, o criativo, o visceral, né? Muito disso. A imperatriz, ela vem aqui reforçando que é um momento abundante e quando ela aparece, ela vem falar assim, você acessou o território fértil. Em cima desse território fértil, você pode crescer, você pode construir e colher frutos. Aí, esse 5 de ouros nesse baralho aqui, um 5 de ouros muitas vezes vai falar de medo de falta, escassez, mas nesse baralho aqui é outra história. Você vê que tem essa figura com essa luazona ali atrás. Ela vem reconhecer que você pode se ver vulnerável, mas vem falando assim, é nesses momentos em dezembro em que você se vê vulnerável também que você encontra um caminho, uma direção. Certo? Então, outra forma de falar isso aqui, já é uma energia em dezembro que está dizendo que você pode se ver bastante vulnerável. Por isso que é importante você saber disso, ter essa informação, para ter aquele discernimento de cortar quando fica demais e não esquecer que autocuidado, saúde mental, saúde emocional é prioridade também em dezembro, para que você possa trabalhar com essa energia e ganhar a direção da melhor forma possível. Não precisa ser difícil, mas pode ser um momento intenso. Aí a próxima carta que aparece, a próxima carta que aparece é uma carta de torre e ela vem acompanhada pela carta de justiça, falando sobre justiça kármica aqui para muitas pessoas. E 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta que fala de valor próprio, independência, resiliência também. E aí eu fico sentindo assim, que esse é um momento de você receber de volta ou receber aquilo que é seu, entendeu? Porque o 9 de ouros também é uma conversa sobre você se priorizar o seu bem-estar. 9 de ouros, uma carta de... sabe o que eu tô ouvindo também? Que é bem subjetivo assim. Às vezes, não é sempre. Quando cai um 9 de ouros na mesa, ele me vem com essa energia e essa bagagem de eu sou um desejo materializado, porque o 9 de copas fala de realização de desejos, né? Mas um 9 de ouros não é sempre, mas aqui ele está fazendo isso. Ele vem me falando sobre a concretização, ouros, né? Concreto, material, a concretização de um desejo. Então, eu acho interessante também que as cartas elas caíram em passos diferentes. Então, vem falando assim... Tem toda essa questão emocional, através dessa energia subjetiva, meio misteriosa, tudo mais, como a gente falou, que você vai encontrando pistas, uma direção, uma orientação, através de vulnerabilidade, precisa se permitir ser vulnerável na medida certa, como a gente falou, não é sobre sofrer para ganhar uma recompensa, isso aí não tem nada a ver, mas... É um momento importante aqui, meu grupinho número 2, de você se permitir ser guiado na direção de receber algo que é seu por direito, porque é justiça kármica e ver isso concretizado, materializado. Então, assim, eu desconfio também, meu grupinho número 2, que eu preciso dizer o seguinte, isso aqui requer um jogo de cintura danado. Então, agora que a gente já está se conversando, vale a pena pra caramba. Vale a pena pra caramba. Mas, desde já, a minha sugestão seria essa. Eu sei que eu vou precisar de um jogo de cintura que vai valer a pena,
que se você não tivesse preparado, se você não conseguisse, se você não pudesse, não estaria nessa movimentação toda. Mas o que não vale a pena, o que não ajuda em nada a fazer em dezembro? Quando você começa a sentir as vulnerabilidades, as incertezas, a névoa que vem com essa energia de lua, né? Não tem nada garantido, não tem nada, né? A lua é isso, mostra uma informação, ilumina algumas coisas, mas ou você não tem referência, ou não tem fatos suficientes para confirmar aquilo que você acha que você tá entendendo, que você tá vendo, entendeu? Então, assim, já entrar nessa energia com essa confiança, e eu sinto que teve um tutorialzinho, assim, né? Uma orientação do que é essencial. Dentro do subjetivo, dos mistérios do momento de cada um, tem certas coisas que são essenciais para você somente aproveitar essa onda de energia que você tem acesso em dezembro, que vem com intensidade, mas é que é nessa intensidade que tem uma justiça kármica e você recebe algo que é seu por direito. Antes que acabe o nosso tempo aqui, deixa eu tirar lá uma carta daquele baralho do feminino, que eu disse que eu queria tirar. Aí a primeira carta que aparece aqui é Metis, e ela conversou muito comigo há um tempo, acho que foi lá no Pollination Tarot, que é meu outro canal. Então eu nem preciso pegar o caderninho, ela já bateu aqui no meu coração. Ela vem com essa palavra-chave de sabedoria. E Metis, ela também tem essa representação com a coruja. A coruja é também um símbolo de clareza, sabedoria, lógico, mas também no xamanismo ela é um sinalizador de mudanças. Quando a gente vê a coruja, ela tá assim, ei, só para te avisar, se prepara para mudanças. E aí a gente já viu aqui, faz todo sentido com o que a gente conversou. Com essa intensidade dessa torre que traz justiça kármica e você se beneficia dessa torre, tá bom? E aí tem outra coisa sobre o mito de Metis, que fala o seguinte: por que é a sabedoria? Metis era uma shapeshifter, a habilidade dela era de mudar de forma. E aí acho que foi Zeus, inclusive, que desafiou ela para falar assim: duvido você conseguir se transformar nisso, e naquilo, e naquilo, e naquilo. E ela, eu consigo. Até a hora que ele fala assim, duvido que você se transforme numa gota d'água. Eu consigo. Ela se transforma numa gota d'água e ele engole ela, e aí absorve toda a energia e as habilidades dela. Então a sabedoria de Metis não é porque eu sei, porque eu consigo, que eu vou fazer. Não preciso provar. Que legal que a gente começou, né? Tem aqui essa segurança de discernimento, que ajuda e que não ajuda, e a prioridade é o seu bem-estar com uma rainha de copas. Ótimo. A próxima carta é de generosidade, aqui com Oxum. E aí, essas duas cartas juntas estão me falando sobre o quê? Primeiro que aqui nessa cartinha de Oxum tem os limõezinhos aqui também, né? São limões ou são peras? Aí eu já não sei, né? Já vou ficar na dúvida, mas a primeira coisa que eu vi são limões. E aí me lembrou muito aquela coisa de saber transformar limões em limonada, tem muito disso. Mas aí é que tá, a energia de Oxum, né, água doce, não fala comigo de azedo, de limão. Então às vezes tem isso também. É uma mensagem sobre, para dar uma pista, um spoiler do que é esse 9 de ouros, aqui o que se recebe, onde teve território ali de limão, de tristeza, de muito desafio da energia trazer essa tranquilidade, essa água doce para essas situações, né? Trazer melhoria, as coisas ficarem mais fáceis, essa recompensa dessa beleza, desse amor. Oxum também, energia de sagrado feminino, que representa a mãe, né? Então, acolhimento, nutrição, essas coisas. Mas aqui ela vem falando de generosidade também. Então, nesse conjunto dessas duas mensagens aqui, tá dizendo assim, olha, às vezes você pode se ver em situações onde você vê que não é porque você pode dar, você pode fazer, que é sábio. E o 9 de ouros também ensina isso, que a gente tem os nossos recursos, que é dinheiro, conhecimento, energia, e que a gente precisa saber distribuir ou compartilhar esses recursos sem tirar da gente, sem se defasar.
Então eu fico vendo aqui que não só é sobre você receber de volta algo que é seu, mas também é uma mensagem que está dizendo que você acessa isso aqui porque você veio já aprendendo a importância disso aqui, um 9 de ouros, nesse sistema aí de distribuição, né, ou de generosidade, você aprendeu que é sábio, você também não dá tudo embora que você tem. E isso te abriu um espaço para acessar mais, entendeu? Vou pedir uma orientação final aqui para o meu grupinho número 2. Uma última coisinha que a gente pode falar que vem aqui na direção do meu grupinho número 2 em dezembro, Serendipity. Serendipity é o poder do acaso. Então, sincronicidades, as coisas acontecerem fora do planejado e esse se permitir ser levado na direção de estar no lugar certo, na hora certa para receber algo de sorte é importante. Por isso que a gente falou de discernimento, a gente falou de prioridades e deu ali questões chaves para se permitir ser guiado numa direção, as pistas, um pezinho na frente do outro, mas com certeza dezembro é um momento em que você pode se ver numa espiral de mudança para receber algo importante para você, só precisa ter esse jogo de cintura, como a gente conversou, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, meu site de agendamento, tá aí na descrição do vídeo. Beijo grande pra você, muito amor, muita paz, ótimo dezembro e até a próxima. Oi, meu grupinho número 3, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura, contando um pouco mais pra você sobre esse baralho aqui. Todas as 4 opções são tarôs, mas cada um tem um autor diferente, uma energia, uma carinha diferente, né? Esse aqui é o tarô, se não me engano, de Telema. E nas imagens, assim, das cartas, não tem grandíssimas diferenças, assim, né? Mas Telema, é interessante isso. Foi uma organização criada pelo Aleister Crowley, né? Pelo que eu entendo, não só ele, mas outras pessoas. E ali uma sociedade secreta, vamos falar assim. E foi muito popular aí por muito tempo, inclusive não faz muito tempo não, que era muito popular como uma sociedade secreta, tem gente famosa que fazia parte aí da tal da Telema, tinha muita controvérsia também, muita polêmica em volta de Telema. E eu sinto que o assunto sobre Telema nunca foi popularzão assim, mas foi se desfazendo, né? Então assim, olha, aqui para quem escolheu esse grupinho número 3, pode ter esses elementos de dezembro, com esses elementos de grupos, comunidades, sociedade, também sobre, como se diz, polêmica, um pouquinho de julgamento, entendeu? As pessoas julgavam bastante, falavam umas coisas ali de quem fazia parte da organização. O Aleister Crowley foi uma figura muito polêmica, e ele também tinha uma influência muito grande de mitologia, de cultura egípcia, né? Então, de repente, tem um pouco disso também aqui. Vamos ver. Qualquer coisa a gente traz mais baralhos para conversa. E é interessante que nessa conversa, quando a gente olha para grupos, tem tanto uma conversa sobre união, como também de alienação, né? Porque tem o encontro e a união de um grupo, né? De pessoas num grupo, e aí outros grupos de pessoas escolhendo julgar, ou dizer que tá certo, ou dizer que tá errado. Então, aí vem o elemento da alienação, né? Então, essa dualidade pode fazer parte do seu mês em dezembro. A grande coisa é que essa mensagem quer falar assim, Rei de Ouros. Rei de Ouros mantenha-se confiante na sua estabilidade. Um Rei de Ouros, no tarô, a hierarquia das cartas de corte importa. E que esse é um momento de uma energia madura, de Rei de Ouros, né? Ouros, plano material, vida
prática, questões concretas, valor. Também tem isso, valor é subjetivo. O que tem valor para você pode não ter valor para outra pessoa. Inclusive quando a gente está falando de dinheiro. O que é muito dinheiro para você pode não ser muito dinheiro para mim e vice-versa, entendeu? Ou aonde cabe ou não cabe o dinheiro, o que vale ou não vale aquele dinheiro. Tô querendo dizer assim, até quando a gente chega num número... tem pano para manga ali naquela conversa. Então, esse Rei de Ouros aparecer aqui, nesse momento, já com essa introdução que a gente teve, é esse pedido de se fortalecer e encontrar sua estabilidade mais nisso, nos seus valores também, em saber que a sua estabilidade é você. Né? O seu eixo de estabilidade é você, então menos afetado, menos dependente da validação ou da confirmação do outro para se sentir próspero, confiante, estável. Aí na carta, aqui nas imagens desse Rei de Ouros aqui, além de ter uma imagem bonita, né? Ali tá segurando essa moedona, assim, tem também um baú que me chama muita atenção, que nesse baú tem muitas moedas. Tem também uma rosa branca, um símbolo de esperança, paz, mas também conversa muito comigo sobre possibilidade. E aí, o que reforça esse elemento de possibilidade desse baú também, é que eu não sei se vai dar para enxergar daí, mas quando a gente olha de pertinho assim, é um baú que a gente olha no fundo dele, tem uma galáxia, tem estrelas, então ele é um baú assim sem fundo, cheio de possibilidades, sabe? Muito bem. O que mais que a gente pode falar sobre dezembro para esse meu grupinho número 3? A Lua. A Lua, que nesse baralho aqui, ela mostra um portal. Aí aqui, talvez no símbolo desse Rei de Ouros tenha, na simbologia, nas imagens desse Rei de Ouros, tenha mais pistas de cultura egípcia, como eu falei para vocês, que eu simplesmente não consegui perceber. Mas aqui de cara não tem como, a gente vê que tem um portal e tem Anubis aqui, né? Nesse portal dessa carta da Lua aqui nesse baralho. Então, essa conversa de portal tá falando muito com a gente sobre acesso. Fala muito sobre proteção também. Tem proteção enquanto você acessa um novo caminho. Aí eu tô notando que, não sei se eu tinha notado isso antes, aqui mais para esse horizonte tem uma montanha ali, mas tem um desenho assim, uma sugestão, né, de que tem uma estrada assim que segue em frente. Então você pode enxergar sinais de que você está entrando numa nova direção, num novo caminho, mas que isso pode não ter total clareza, faz parte de energia de lua, que a gente entende alguma coisa, a gente vê alguma coisa, a gente sente, mas que a gente não tem essa confirmação, né? Fatos muitas vezes não tão presentes ainda. Mas aí faz ainda mais sentido aquele pedido dessa primeira carta de Rei de Ouros, de independente do que sociedade fala, do que um grupo de pessoas fala, do que é o jeito certo, é o jeito errado, não sei o que, nananã, de que você que você pega emprestado, que você encontre essa energia de Rei de Ouros que mora dentro de você e que você fortaleça ela e que isso fique muito claro, que essa confiança venha daqui, de dentro para fora. O Rei de Ouros também, ele traz um mantrinha para mim, de que, não é um mantrinha, mas assim, eu olho para ele e imagino um cenário, de que esse Rei de Ouros é confiante, porque ele sabe que qualquer estrada que ele entre, qualquer situação que ele viva, no amor, no trabalho, com família ou com amigos, porque ele tem um conjunto de valores e um conjunto de habilidades, ele sabe que ele sempre vai arranjar um jeito de dar forma, de criar de um jeito bem prático, bem real, bem estável, condições para a própria estabilidade ali, no amor, no trabalho, com família, com amigos. Então é mais ou menos assim, coloca você numa nova cidade, é você saber que você
pode levar alguns dias, algumas semanas, mas que daqui a pouco você vai encontrar um bairro que você gosta mais, você vai fazer a sua casinha se sentir como uma casa em qualquer lugar, porque é você, a casa. Você vai encontrar o restaurante que você gosta, você vai encontrar o que você não gosta e vai saber identificar. E aqui eu já sei, acabei de chegar, mas eu já sei que aqui é aquele espaço das coisas que eu não gosto. Independente, cidade, país, trabalho, relacionamento diferente, tem muito sobre isso, de confiar na própria estabilidade, na própria experiência, na própria capacidade de criar estabilidade para você. Tem um outro lado dessa história também que é óbvio, dizendo assim que em dezembro você pode se ver caminhando em direção a coisas que você não tem clareza, não tem garantias, que você tem pouca informação, mas que você caminha seguindo a tua intuição e confiando no bom e velho rei de ouros aqui que mora dentro de você. Um desafio. Um desafio. O que é um desafio? O desafio é não dar movimento. O que pode atrapalhar é não dar movimento, é indecisão. 2 de espadas. E eu acho que é por isso que a gente está conversando a nossa conversa do jeito que a gente está começando a nossa conversa. Porque em dezembro você pode se ver lidando com decisões, movimento, mudança, falta de clareza e opiniões. Grupos diferentes, como a gente falou desde o começo. Essa dualidade da energia de união e de alienação. Aí, muito do que a gente falou nessas 2 primeiras cartas é o coração, é o centro dessa mensagem, contando para você o que precisa ficar muito claro, fortalecido e o que são as suas rédeas, né? Para seguir, para dar movimento, se esse movimento é físico, literal, ou se é você se permitindo planejar uma nova carreira, um novo estudo, um jeito novo de se relacionar, seja lá o que for, entendeu? Mas o desafio é, diante dessa dualidade, você escolher se travar, para se fechar, para se proteger, porque essas 2 espadas aqui protegendo o coração, né, dessa figura. Um 2 de espadas também é uma carta de indecisão. E como uma pessoa com sol em Libra, eu acho que eu tenho algo que pode colaborar aqui para uma ferramenta, né, para evitar entrar nessa energia aqui, ou se você se vê indeciso, confuso, que ao invés de brigar com você use dessas ferramentas para sair dessa posição e ficar mais tranquilo, mais feliz, fluido. E se ao invés de medo, ansiedade, ou não confio que eu sei que eu consigo, ou será que essa é a escolha certa ou não, etc, etc. Se eu enxergo possíveis dúvidas, indecisões, como eu não tenho informação suficiente para dar os próximos passos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me dar informação para ganhar esse conforto de dar movimento na direção que é possível para mim. Então, eu sei que a gente falou em algum momento ali com a Lua sobre não ter todas as respostas, toda a clareza. Então, fica claro aqui de que faz parte também do pacote em dezembro não saber de tudo, não ter garantias, né? Só que eu olho para o outro lado. O que um rei de ouros, então, pesquisaria? Pesquisaria custos, essas questões mais práticas, entendeu? As questões mais práticas, custos das coisas, as opções disponíveis, a diferença de uma opção versus outra, entendeu? Épocas do ano, ou muitas vezes a informação é sobre você precisando aí ser o seu maior amigão para se lembrar, te dar evidência de todas as vezes na história que você já viveu, que você provou para você mesmo que você tem essas capacidades, que você tem essas habilidades, que você pode confiar em você. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 3? Em dezembro, aí vem a carta da justiça.
Justiça kármica, né? Inclusive, aí mostra aqui um momento em que o coração é pesado contra a balança, que o coração precisa estar mais leve que uma balança. Aí vem dizer assim também, o que não adianta? Não adianta fazer tudo isso com o coração apertado, com desconfiança, coração na mão, medo, ansiedade, preocupação. Friozinho na barriga? Pode ter, pode ter. Mas mágoa, medo, ansiedade, essas coisas não. Então eu vou tirar até meu outro baralho aqui. Ah, olha que engraçado, né? Esse é um dos... Quando a gente fala de espiritualidade, mitologia egípcia, esse momento de pesar o coração na balança é o que é mais conhecido, né, pela maioria, e escolheu sair aqui também na sua leitura. Enfim, por sorte eu tenho um baralho também que justamente vem falar pra gente o que a gente pode levar em consideração quando a gente vai pesar, para manter esse coração leve quando se pesa ele contra uma balança. Aí, primeiro de tudo, vem falando assim, confiança. Eu trago confiança para as minhas relações, para os meus relacionamentos. Eu trago confiança. E aí é interessante que a gente fez essa dinâmica, né? De você olhando para outras pessoas envolvidas e também olhando para você, porque a relação com você também é uma relação. Então, eu trago confiança para as minhas relações nesse momento e a próxima carta, eu faço o melhor que eu posso. Eu faço o melhor que eu posso. Que maravilhoso, né? Também pode ser um lembrete que carrega em dezembro e para frente. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu faço o melhor que eu posso. Que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 3 e o mês de dezembro? Aí diz assim, tem uma sabedoria importante que mora dentro de você ou que você tem acesso a ela quando você quiser. E aí mostra esse sábio, esse eremita iluminando algo na parede. Imediatamente me lembrou dos hieroglifos também, né? Aí eu peguei meu outro baralho também com temas egípcios e falou assim: o que é uma sabedoria importante que mora dentro de você e que você também tem acesso quando você precisar? Aí essa carta fala sobre superar energia negativa com energia feminina, com poder feminino. Aí tá falando de yin yang, né? Então, aqui eu acho interessante porque tá chamando mais a atenção para aquele outro lado da história. Então, certas dúvidas ou preocupações sobre oposição, né? Vamos falar assim. E aí a mensagem quer voltar a atenção para isso também. Primeiro de tudo, fortalece você, se dá o direito, tudo como a gente conversou. E aí, tá vendo? Fica até por último. Olhar para oposição, julgamento, algo que possa não dar certo, entre aspas, sabe? Aí vem falando assim, de que é sábio saber que você sabe e que você tem acesso a como lidar com energias de oposição ou situações, entre aspas, negativas, e essa carta aqui vem me falando que você pode até, inclusive, ter experiência de como lidar com essas coisas e um lembrete de que você tem experiência lidando com opiniões opostas. E aí, maravilhoso! E aí vem uma dica geral para todo mundo. Diz assim, superando energias negativas com poder feminino. Eu peguei o meu baralho de energia de sagrado feminino e o maior poder é o poder de não fazer nada. O poder de não fazer nada, não reagir, não alimentar, não dar o seu poder embora. Não tomar decisões baseado nessas energias negativas, não reagir, não alimentar, entendeu? Adorei que saiu isso.
Então, olha que interessante, não é complicado, não é complicado. Inclusive, nesses momentos, você tentar mostrar, provar, explicar que você está fazendo o seu melhor, de que você pode, você consegue, você tem esse valor, de não sei o que, não sei o que lá, nem é sobre isso, porque a dinâmica ou as pessoas ou essa energia, vamos falar assim, não tem a intenção de fortalecer, de ajudar, de contribuir, não é nem a motivação da interação. Então, a melhor coisa que você pode fazer é nada, certo? Muito bem. Uma orientação final para o meu grupinho número 3 aqui em dezembro. Mantenha a sua energia aterrada, cuide do seu coração, isso aqui é o mais importante, porque é sobre você seguindo em direção àquilo que você pode acessar, que é seu. E aí vamos relembrar aqui, eu trago confiança para as minhas relações e eu faço o melhor que eu posso. Esse foi a sugestão aqui de como cuidar do seu coração nesse momento. Essa aqui também é uma energia que fala, mantenha a sua energia aterrada, mantenha se sentindo estável, continua criando as tuas rotinas que te fazem sentir bem, equilibrado. E de resto, só vai, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um beijo grande pra vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Olá, meu grupinho número 4. Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura. Vou começar te contando um pouquinho sobre o baralho que você escolheu, porque isso faz parte da sua mensagem também para dezembro. E esse baralho aqui é o tarô dos gatinhos. E eu vou falar para vocês que eu demorei um tempinho para me conectar com esse baralho, nada consciente assim, mas eu simplesmente respeitei o nosso tempo. Eu ganhei ele foi um presente, que eu sou muito grata pelo meu presente, mas dentro desses presentinhos que eu ganhei, ele não me conectei com ele de cara. E também é interessante isso, né? Eu vejo que já tem uma parte da conversa que é uma conversa sobre o tempo que leva para estabelecer uma conexão ou que o tempo que leva para ser a hora certa de algo fazer parte aí do seu momento. Já tem um pouco disso, isso é uma coisa. A outra coisa é que aí eu me conectei com o baralho e agora ele é um dos meus baralhos favoritos porque ele tem uma energia bem leve, apesar dele trazer mensagens bem profundas. Então, ele tem essa coisa que ele meio que engana, assim, sabe? Uma sabedoria muito grande e uma energia bem intensa enrolados dentro do corpo de um gatinho. Então, assim, quem vê cara não vê coração. Quais são os ditos populares, sabedoria popular que ajuda a gente a traduzir tudo isso que tá saindo aqui na mensagem? Quem vê cara não vê coração, não julgue um livro pela capa. Apesar de o tempo que levou para eu me conectar com essa energia aqui não tem nada a ver com ter julgado o baralho. Também tem essas coisas, né? Para algumas pessoas pode ser uma conversa de julgamento, pode, mas não é só sobre isso. Isso está me chamando muita atenção. Meu grupinho número 4 é complexo. A gente está falando de dinâmicas complexas. Então, em dezembro, a conversa, o tema central ou a coisa mais importante que a gente pode conversar agora para te preparar para dezembro é sobre a complexidade das relações e que também tem isso sobre estabelecer uma conexão com algo que é mais próspero, que é mais profundo, que é mais complexo do que você imaginava, por exemplo, e eu sinto que isso para a grande maioria das pessoas é uma coisa boa. O que mais que a gente pode falar com o meu grupinho número 4? Tá certo.
As de espadas, que é uma carta que, tá vendo, não consigo, já comecei a rir, porque é uma energia muito fofa. As de espadas é uma carta que fala de verdade, clareza. Então, para mim, isso veio como uma validação, uma confirmação de tudo que a gente estava falando, mas também é o seguinte: tendo dito tudo que a gente disse, o que ficou faltando? Então, guarda as tuas garras em dezembro. E aqui é a cena, né, de cortando as unhas do gatinho. Então, guarda as garras, porque aquilo que você percebe de imediato, ou como foi antes versus, né, o potencial de uma história, de uma situação, são coisas diferentes. Então, essa coisa de guardar as tuas garras não é uma bronca em você, também é uma mensagem de assim, então pode se tranquilizar. Pode valer muito a pena criar essa prática, se você já não tem, e se você já tem, dobrar a mão ali nessa prática de dar o benefício da dúvida, perguntar e não presumir, né? Fazer perguntas, abrir espaço para comunicação, aquilo que você acha que você já entende, dar espaço para que seja diferente, perguntar o óbvio, essas coisas. Eu sinto que eu tô me repetindo também. Que mais? Ah lá. Também tem isso, tá dizendo assim, que tem um momento de torre que abre espaço para um sol. Só uma das cartas mais positivas do baralho. Também tem isso. Torre é uma situação, um evento que desestrutura as coisas. Que então, de imediato, de primeira, pode parecer uma coisa ruim, mas que não é. É uma torre que abre espaço para um sol. Sol é uma carta de renovação, novo dia, potencial, crescimento, positividade, otimismo, era isso que eu ia dizer, certo? O que mais que a gente pode falar para esse grupinho número 4? Importante você saber que você é protegido, guiado, orientado, lógico, sempre. Aí tem uma coisa assim, tem um 2 de espadas que nessa arte desse baralho aqui é esse gatinho fazendo o quê? Abrindo essa bocona. Essa torre, ela pode, eu falei de um evento, né, um acontecimento, mas ela pode ter muito relação com uma conversa ou uma informação. Abrindo a boca no trombone. E aí, começou a ficar meio misterioso, tá? Não, tudo bem, a gente deixa. Aí a próxima carta, falei que o gatinho, você nem espera, você tá rindo, o gatinho, não sei o que, daqui a pouco bum, vamos falar de um negócio bem importante. Aí a próxima carta é a carta que tem um calendário ali, inclusive, que mostra maio. Então, meu grupinho número 4, eu sei que a gente tá falando de dezembro, mas aqui é um 5 de copas, que fala sobre a gente reconhecer aquilo que não é saudável, a experiência de contraste, né? A gente sabe o que é amor quando a gente conhece o que não é. A gente sabe o que é saudável quando a gente conhece o tóxico. A gente sabe o que é próspero quando a gente conhece a falta. Essas coisas. Só que o 5 de copas, a ponte aqui, né, que mostra aqui também, sempre vem fazer esse pedido pra gente não se deixar engolir pela experiência do reconhecimento daquilo que não é saudável, que não é próspero. Aquilo ali tem uma função, é a função de contraste, porque eu conheço isso, porque eu fui exposto a isso, eu conheço muito bem o que é, eu vou saber reconhecer também o que é saudável, o que é de fato amor, o que é de fato prosperidade, poder, sucesso, essas coisas, sabe? Mas é esse pedido de não se mergulhar, não fazer morada nessa energia do contraste. Aí, por que isso tá aqui?
Eu quero continuar com o mesmo baralho. Para muitas pessoas, isso pode ter relação com trabalho, com um 8 de ouros, né? Ou, se não é trabalho, né, carreira, tudo mais, é uma coisa que se ganha prática, né? Que você trabalha naquilo para ganhar prática. E aí ele vem acompanhado de um rei de copas. Um rei de copas é uma mensagem de inteligência emocional, equilíbrio. Então, assim, para muitas pessoas pode ser que esse momento de torre seja uma conversa que sai meio torta, entendeu? Mas um pedido de não focar, não dar mais peso pro erro na conversa, ou pela falta de jeito, ou pelas palavras usadas, porque pode ser por falta de prática. Isso faz parte de uma prática de encontrar um equilíbrio no jeito de expressar aquilo que está querendo ser dito. Lembra que desde o começo, uma mensagem que falou assim: vale a pena para você guardar as suas garras. Até porque a função desse momento de torre não é escalar o problema, é abrir espaço para renovação. Se não é uma conversa que sai meio torta, como a gente está falando, e que requer prática para encontrar esse equilíbrio da inteligência emocional, para não alimentá-la, para não alimentar o desequilíbrio, né? Isso que eu quero dizer. Pode ser uma notícia, entendeu? Uma informação que se recebe e que aí a linha de pensamento é a mesma. Vou tirar mais cartas. O que mais que a gente pode saber sobre essa torre, essas oportunidades em dezembro? Carta, universo alinhando as estrelas. Universo alinhando as estrelas. Essas surpresas, esses choques positivos ou negativos, né? Você pode entender aquilo como negativo. Lembra que desde o começo a gente está falando que não tem nada negativo aqui. Às vezes, não tem aquela conversa dos fins justificam os meios. Aqui a gente está olhando muito para os meios, entendeu? Numa mensagem que já falou para a gente dos fins, dos resultados, dos potenciais, das oportunidades que esse momento aqui abrem. Então, por isso que é esse pedido também para não reagir aos meios. Tudo isso sinal de universo alinhando as estrelas. Aí, essa carta que fala de dorme tranquilo, sabendo que tem felicidade, você vai celebrar com a direção que essas coisas vão. Não é um pedido para você escalar, para você se anular, para você se esconder, nada disso. Acho que isso fica claro também, né? Mas é um pedido de não reagir a nada com agressividade ou numa energia combativa, né? Não é sobre isso. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4, que é a que tá mais intensa, que tá mais difícil para eu navegar, e é justamente o baralho dos gatinhos. Não é ruim, eu quero deixar isso muito claro 1000 vezes. Olha, tem uma coisa aqui nessa mensagem que me lembrou a conversa com o primeiro grupinho, que era o de escolher ver o lado bom, o lado positivo das coisas. Então eu vou trazer o baralho do primeiro grupinho, que foi construído com essa intenção de olhar para o lado positivo, equilibrado, de frequência mais alta de todas as energias, de todas as cartas do tarô. O que você pode ajudar aqui com o meu grupinho número 4? Me ajudar, né, a entender melhor. Interessante. Comunicação é definitivamente muito importante em dezembro, meu grupinho número 4. E essas coisas acontecem todas em torno de
comunicação, de um jeito de pensar e aí falar, de expressar, enfim, informação, notícia, novidade, tudo isso. Um 5 de espadas é uma carta em comunicação, aquele tipo de conversa onde a gente fica andando em círculos para tentar convencer o outro que a gente está certo ou que a gente não está errado ou vice-versa. É a carta do saber escolher as nossas batalhas, combina muito com tudo que a gente já conversou. Só que na arte aqui desse baralho, mostra essa figura andando numa corda bamba, mas ela não tá preocupada, não tá com dificuldade, ela tá na ponta do pé. Tem pombas, né, que são um símbolo de paz, tranquilidade aqui em volta dela. E para muitas pessoas essa pode ser uma conversa sobre futuro, entendeu? E aí para algumas pessoas pode ter a ver com questões financeiras do tipo guardar dinheiro ou novas fontes de renda. Para outras pessoas pode ser uma conversa sobre família, filhos, essas coisas, tá? Então, tem esse elemento de ser uma conversa desafiadora, que essa coisa na ponta do pé me falou inclusive sobre às vezes deixar alguém se sentindo andando com cautela, sabe? E eu quase vejo assim, que eu sinto que tem alguma coisa que vem, que podia estar nesse espaço do pisando em ovos e que de repente, né? Sai. E não necessariamente sai de um jeito bem pensado, equilibrado, rebuscado, para levar isso em consideração também. Se é você fazendo isso ou se é outra pessoa, porque tem isso também. Se você se vê sendo a pessoa fazendo isso, não entra em culpa, vergonha, não sei o que, não. Entendeu? A gente assume nossas coisas, pede desculpa se precisar pedir desculpa, essas coisas todas, mas também não fica se condenando a culpa, vergonha, nada disso. Enfim, aí a próxima carta é ar de novo, comunicação de novo, e aí mostra um pajem de ar. Pagens são energias de iniciantes, mas nesse baralho aqui não é uma criança como de costume no tarô tradicional, né? Mostra esse anjo aqui bem crescido, na verdade, e ela tá aqui numa posição de liberto, sabe? Tem essas pluminhas caindo lá de cima também, falando muito sobre proteção, sobre ajuda, me lembra uma energia de anjo da guarda, inclusive. Então tem um elemento de proteção nesse momento, tem universo alinhando as estrelas, um momento de torre que abre possibilidades, abre energia, não é uma torre de destruição, não é. Também pode ser um momento onde antes aquilo que estava, como eu acho que eu já falei, né, mas vou repetir porque é importante, aquilo que estava meio guardado, meio pisando em ovos, é sobre ter essa confiança ou esse espaço de falar, expressar, entendeu? E isso de alguma forma é uma peça essencial para movimento mais para frente. Sem esse momento, isso poderia ficar só guardado ali, entendeu? Poderia estar fazendo parte da motivação do outro, influenciando as decisões do outro ou sua, né? Mas é nesse momento que se abre, se liberta, e aí se tem essa oportunidade de escolher seguir numa direção mais próspera, mais saudável, com mais possibilidade, mais otimista, mais livre, mais leve também, ok? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4? E dezembro para esse meu grupinho número 4. Aí diz assim, o que é importante? Com tudo isso aqui, tem muito esse cheiro, né, de uma conversa, de informação, de uma energia, de tirar uma barreira. Uma barreira. E aí, uma vez que a gente olhou para isso, a próxima carta fala assim, aí
com tudo isso que a gente conversou, escolha alimentar as suas paixões. Não é alimentar conflito, julgamento, ficar se justificando, se explicando, não sei o quê. Tudo cumpre com o seu papel. E aí, uma vez que isso aí se abre, se liberta, se expressa, se faz do jeito que for, você escolhe colocar o seu foco, a sua atenção, a sua intenção em alimentar essa energia que alimenta a sua alma, que te faz sentir motivado, inspirado, apaixonado, seja lá o que for. O pedido do foco vir aqui. Saiba que você é protegido, amado, guiado. Tá dizendo aqui também que é um pedido para você se sentir amado, abraçado. Também tem uma coisa que meio torto, de um jeito meio torto, assim, pode ser que, sei lá, você pode até acabar nessa história toda que a gente tá falando se sentindo amado, confortado. E a próxima carta fala sobre uma energia de transformação, que as coisas estão se transformando, você também se transformando. Não tem como, né? Precisamos de mais uma cartinha aqui. Vamos pegar um gatinho. O que mais que a gente pode saber sobre isso aqui? O mundo e a carruagem. Aí tá falando assim, que esse momento em dezembro, ou essas conversas, pode ser que para algumas pessoas pode ter mais de uma dessas conversas assim, né? De que enxerga como o universo ajudando a esvaziar tudo que precisa esvaziar de uma energia que não é conduzente de possibilidades, dessa leveza, dessas oportunidades, dessa energia que você pode acessar. Então veja como esse esvaziamento do que pode, o que deve ser colocado para fora, não é evidência do que está disponível para você, é um momento de descarrego, certo? E que a conclusão disso continua agindo de acordo com tudo que você aprendeu até aqui, do que é certo para você, do que é sagrado para você, de como é certo falar com você, falar com o outro, do tipo de energia que você quer alimentar. E aqui tem o mundo, que é um portal também, né? Que é sobre cruzar uma porta para acessar uma nova energia. Aí essa carruagem aqui vem falando dessa ajuda para trazer movimento positivo na direção de vitória. Aí eu fico acho que eu já até falei alguma coisa parecida, de que isso aqui me dava essa sensação de esse é o graveto. Essa situação tem a ver com, você sabendo ou não, era o graveto que estava emperrado na energia, na roda das coisas, dessa carruagem. E uma vez que isso tem o descarrego disso, então as coisas podem seguir em frente, entendeu? Então não briga contra, não torna mais importante do que precisa ser, não se cala, não se encolhe, não é nada disso. Mas tenha esse discernimento do que é que vale a pena, escolha enxergar o valor do momento, o como essas conversas, essas informações estão contribuindo para ajudar a dar movimento na direção de circunstâncias melhores, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um beijo grande para você, muito amor, muita paz, ótimo dezembro e até a próxima.